Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus. Hoje é domingo, dia 11 de outubro. Nós estamos no intervalo do alimento diário com o livro O Coração da Bíblia. Nós estamos na segunda semana. Na segunda semana nós estamos lendo parte do capítulo 2, a justificação pela fé, todo o capítulo 3, a vida dinâmica da igreja, e o início do capítulo 4, a salvação completa, a solução para todos os problemas. Ó Senhor Jesus, o Senhor ele realmente está contando conosco para a gente exercitar os nossos dons e ir adiante. Senhor Jesus, tocar na salvação que Deus ele tem para cada um de nós. Senhor Jesus, e tudo isso pelo exercício do Espírito. A vida da igreja, né? A palavra está aí para nós, para nos dar crescimento, nos dar salvação, nos levar adiante, né? Buscando aquilo que Ele deseja. Ó Senhor Jesus. Né? Hoje na nossa leitura a gente vai ler da página 59, no início do capítulo 4, a salvação completa, a solução para todos os problemas, até o final do subtítulo, o processo de salvação na Epístola aos Romanos, na página 62. Ó Senhor Jesus. Ler com oração 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Ó Senhor Jesus. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o livro, no capítulo 4, o título. A salvação completa, a solução para todos os problemas. Subtítulo, o posicionamento de Romanos e de 1 e 2 Coríntios na Bíblia. Ó Senhor Jesus. Neste capítulo falaremos sobre o arranjo divino, quanto ao posicionamento de Romanos e de 1 e 2 Coríntios na Bíblia. A disposição desses livros nas Escrituras se deve, antes de tudo, à vontade de Deus, e não apenas ao critério de autor, conteúdo e destinatário. Deus conhece cada detalhe da natureza humana e sabe que quando o homem se depara com algum problema, tende a ficar preso nele. Na verdade, as duas epístolas de Paulo aos Coríntios foram escritas antes de sua epístola aos Romanos. Nas cartas aos Coríntios, Paulo trata de vários problemas enfrentados pela igreja em Corinto. E na carta aos Romanos, ele fala sobre a salvação completa de Deus. Portanto, Deus colocou Romanos antes de 1 e 2 Coríntios, para não ficarmos concentrados nos problemas que existiam na igreja em Corinto. Essa sequência maravilhosa das Escrituras é para que saibamos que o poder que há no Evangelho de Deus é a solução para os problemas da igreja. A salvação apresentada no livro de Romanos é a salvação para todos os problemas mencionados por Paulo em sua primeira carta aos Coríntios. Ó Senhor Jesus. Subtítulo, o teor da primeira epístola aos Coríntios. Senhor Jesus. De acordo com o relato do apóstolo Paulo, os problemas da igreja em Corinto estavam relacionados à divisão em função de opiniões divergentes e preferências por este ou aquele apóstolo, à imoralidade. Um membro da igreja se atreveu a possuir a mulher do próprio pai. Ao litígio entre os irmãos, uns levavam outros a tribunais humanos, a coisas e comidas sacrificadas a ídolos, a dificuldade em reconhecer a autoridade apostólica e ao uso inadequado dos dons espirituais. Ó Senhor Jesus. A primeira carta de Paulo aos Coríntios foi escrita em Éfeso. Mais tarde, ele enviou seu cooperador, Tito, a Corinto, para saber como os irmãos reagiram às suas palavras. Paulo usou palavras duras, com teor de advertência, para tratar dos inúmeros problemas que existiam ali. Essa situação lhe trouxe intranquilidade ao espírito, a ponto de desejar encontrar Tito o mais rápido possível para obter notícias dos irmãos. Uma boa lição que também podemos extrair daqui é que em momentos de apreensão, aflições e lutas espirituais, é importante ter ao nosso lado irmãos como Tito. Ó Senhor Jesus. Graças ao Senhor, Paulo encontrou Tito na Macedônia e foi consolado ao receber boas notícias da igreja. Leamos. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo,
embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Foi por isso que nos sentimos confortados, e acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recriado por todos vós. Paulo ficou muito alegre e encorajado com a reação da igreja em Corinto, pelo genuíno arrependimento dos irmãos, pela saudade que sentiam dele, pelo zelo e pela afeição que tinham para com ele. Essa atmosfera de graça deu a Paulo o encargo para escrever a segunda epístola aos Coríntios, um complemento à primeira carta. Ó Senhor Jesus. Subtítulo: Cristo é o Evangelho de Deus, a solução para todos os problemas. Ó Senhor Jesus. Para que Cristo se tornasse a solução para todos os males que o pecado provoca na vida de seus filhos, ele mesmo decidiu vir ao mundo e se tornar nosso Salvador. Ele pagou um alto preço, pois habitava na glória com Deus Pai, mas pela obediência aceitou o desafio e se tornou homem. Esvaziando-se inteiramente, assumiu a forma de servo e foi reconhecido em figura humana. Ó Senhor Jesus! O próprio Deus, o Criador do Universo, ficou confinado no ventre de uma mulher por 9 meses. Normalmente, pessoas importantes como reis nascem em lugares confortáveis e bem estruturados, mas Jesus Cristo foi colocado em uma manjedoura, recipiente em que se deposita comida para animais, quando nasceu. Na infância, ele viveu de maneira restrita, pois Herodes queria matá-lo. Aos 12 anos, após regressarem de uma festa em Jerusalém, seus pais não o encontraram entre os parentes e os conhecidos. Jesus estava no templo, no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Na adolescência, ele já demonstrava interesse pelas coisas do Pai, conforme respondeu aos seus pais quando o inquiriram: Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu Pai? Ó Senhor Jesus! Com aproximadamente 30 anos, a fim de cumprir toda a justiça, Jesus foi batizado por João Batista e em seguida deu início ao seu ministério. Em todas as coisas que Jesus realizou em seu ministério, a dependência de Deus Pai era absoluta. Ele era constante em seu viver, retirando-se para orar em secreto porque era dependente da vontade do Pai. Ele foi examinado pelos sacerdotes, escribas e fariseus, e não havia culpa nele. Diante da crucificação, Jesus sentiu angústia e pavor. Ao morrer por nós na cruz, ele destruiu as coisas negativas, como o pecado, o mundo, o nosso velho homem, a carne e Satanás. Por outro lado, Jesus liberou a vida divina para todo aquele que nele crê. E hoje, graças ao Senhor, podemos nascer de novo e ser uma nova criatura. Ó Senhor Jesus. Subtítulo: O processo de salvação, na Epístola aos Romanos. Ó Senhor Jesus. A Epístola aos Romanos descreve a plena salvação dos cristãos. Somos justificados pela fé e não por obras. Nossos esforços não produzem a justificação capaz de cumprir as elevadas exigências do caráter santo de Deus. Diante dele, devemos reconhecer que somos naturais, pois nossa natureza é caída, e que por nós mesmos jamais seremos hábeis para cumprir sua vontade. Ó Senhor Jesus! Essa epístola revela de maneira contundente que todos os homens necessitam da plena salvação de Deus. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ó Senhor Jesus! O pecado trouxe consequências inimagináveis para a humanidade. O homem foi expulso do jardim do Éden e Deus fechou o caminho para a árvore da vida, colocando querubins e o refugio de uma espada que se revolvia. A espada representa a justiça de Deus. O fogo que a envolvia representa a sua santidade. E os querubins representam sua glória. Para que o homem tivesse acesso à árvore da vida novamente e dela se alimentasse, Deus precisava resolver essas 3 grandes exigências: da justiça, da santidade e da glória. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! São 3 itens de extrema importância para Deus, Justiça, santidade e glória. Senhor Jesus. Depois a gente vai ver com mais detalhe, mas
Basicamente, né, justiça é cumprir a vontade de Deus, não é só fazer as coisas certinho, é fazer aquilo que Ele deseja. Embora para outros, né, aquilo que você está fazendo possa não parecer a vontade de Deus, ou possa não parecer uma coisa boa, isso ou aquilo, é a vontade de Deus e pronto. A gente precisa realmente ter Cristo como árbitro do nosso coração, né, deixar Ele julgar todas as coisas, Ele ir adiante de nós, né, Ele fazer como Cristo, né, que todo o tempo dependia dEle, não fazia nada, né, fora da presença de Deus. Ó Senhor Jesus, Ele conhecia o que era o caráter humano, né, e se Ele desse bobeira, né, Senhor Jesus, Ele podia comprometer a salvação de todos nós, por isso que Ele ficou aflito, né, quando viu que ia sofrer, e por causa do sofrimento podia, né, ceder ao corpo humano, né, que não aguenta, né? Ó Senhor Jesus, mas Ele foi até o fim, né, nos amou até o fim. Ó Senhor Jesus, né? Também outro requisito é a santidade, né? Ser santo não é não cometer pecado, ser tudo certinho, não. Ser santo é receber a natureza santa de Deus. Deus, Ele é único, e nós precisamos receber os seus elementos. Por melhor que o homem seja, por mais alto padrão, Senhor Jesus, ainda está fora do padrão de Deus. A gente precisa da santidade dEle e da glória. Ó Senhor Jesus, a glória a gente só recebe do próprio Deus. E Deus, Ele não quer nos dar uma glória, Ele quer dar a sua glória. Ele é a glória, a sua presença é a glória, né? O seu caráter, os seus atributos, tudo isso manifesta em nós a glória. É isso que vai trazer salvação para cada um de nós no nosso dia a dia. É depender, viver totalmente diante dEle, no padrão dEle, não no nosso. Ó Senhor Jesus, a gente passa a conhecer a palavra e começa a gerar um certo padrão, mas tudo isso ainda é alma, ainda é carne. O Senhor quer algo do Espírito, a gente precisa por isso depender, assim como Cristo fez. Não falava o que queria, não ia onde queria, né, Senhor Jesus, não fazia o que queria, todo o tempo estava na dependência do Pai. E assim a gente precisa. Muitos querem, eu quero ser imitador de Cristo, fazendo milagres, sinais, né? Cristo não veio até para fazer milagres e sinais, Ele veio para transformar o homem. A obra de Deus, né, não é curas, isso e aquilo, embora Ele faça isso por misericórdia, por compaixão a nós, ó Senhor Jesus, mas a obra de Deus é uma obra de transformação. Deus, Ele quer nos transformar, Ele quer mudar a nossa natureza, ó Senhor Jesus. Por isso Ele está mostrando para nós aqui, né, que houve um posicionamento, né? Primeiro foi escrito 1 e 2 Coríntios, depois foi escrito Romanos. Mas, na hora de colocar na Bíblia, né, Deus, Ele inverteu, colocou Romanos na frente. Ó Senhor Jesus, né, Romanos, como a gente pode, já vimos em estudos anteriores, né, Romanos pode ser considerado o quinto evangelho, né, nós temos os 4 evangelhos, né, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, né, Senhor, depois vem Atos, né, mostrando a conversão de Paulo, tudo aquilo ali, depois vem Romanos, né, Romanos começa a mostrar ali, né, o aspecto de Cristo, mas já na sua ressurreição, um aspecto celestial de Cristo, né, mostrando que Ele nasceu como homem da descendência de Davi, mas foi feito Filho de Deus. Senhor Jesus, vai mostrando para nós todo o processo da nossa salvação completa, em todos os aspectos do nosso ser, espírito, alma e corpo. O primeiro passo da nossa salvação é ser salvo no espírito. Quando você crê, você é salvo no espírito. Você recebeu a vida de Deus, uma vez salvo para sempre. Mas quando a Bíblia fala de desenvolver a salvação, que muitos acham que, se eu vou desenvolver é porque eu não sou salvo. Senhor Jesus, nós se desenvolver é onde? É na alma. A nossa alma precisa ser transformada. A nossa alma é o que carrega o nosso ser, nossos pensamentos, nossa personalidade. Isso precisa ser transformado por Deus. Isso leva a vida toda. E quando o Senhor voltar, vai ser a redenção do nosso corpo. Nosso corpo vai ser glorificado, né? Então a gente vai receber a transformação completa, né? A primeira parte, né, nosso espírito não dependeu de nós, bastou crer. Você creu, Cristo veio, salvou seu espírito, né? A última parte, que é o do corpo, é na vinda de Cristo. Quando Ele vier, vai nos dar um corpo de ressurreição, né? Aqueles que já dormiram no Senhor ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, né, aqueles que permanecerem vivos, vão ser glorificados e elevadas alturas, né? Ó Senhor Jesus, né? Então também não depende de nós, depende da volta de Cristo. Mas o aspecto do meio ali, né, da salvação da alma, depende totalmente de nós. A gente precisa cooperar com o Senhor. Ó Senhor Jesus, mas como Ele mostrou, o Senhor, Ele conhece a natureza humana. Ele sabe que a gente depara com o problema e fica preso nele. Então, 1 e 2 Coríntios vem mostrando vários problemas, né? 11 problemas, mas também mostrou 20 aspectos de Cristo, né? Quase duas coisas positivas para uma negativa. Ó Senhor Jesus.
Mas a gente fica ali, né, vendo ali o tratamento, né, que Paulo teve de maneira dura, e às vezes a gente quer tratar os outros também dessa forma. Não, se Paulo foi duro, eu também posso ser. E não é por aí. Por isso que vem Romanos primeiro, mostrando para nós que a gente precisa viver pelo Espírito. Ó Senhor Jesus, a justificação não é pelas obras da lei, mas é pelo Espírito. E contra nós a gente tem, né, a questão o corpo do pecado e o corpo dessa morte. O corpo dessa morte, ele não tem energia para as coisas de Deus, eu não consigo fazer as coisas quando eu quero, mas quando vem algo da carne, algo do pecado, vem uma energia, né? O corpo do pecado energiza e a gente consegue ir com tudo para o pecado. Ó Senhor Jesus, isso traz consequências, traz para nós uma grande ruína. Ó Senhor Jesus, isso que o Senhor está mostrando para nós, por isso que ele colocou Romanos antes de Coríntios. Antes de lidar com problemas, vamos exercitar o Espírito, vamos perceber que todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, não podemos nos achar melhor do que ninguém. Deus teve misericórdia de mim, me perdoou uma grande dívida. Agora a falha do irmão é uma pequena dívida. Ó Senhor Jesus, eu preciso perdoar também, para que eu possa avançar. Hoje muitos cristãos ficam presos em falhas, né? Fazem questões de mostrar, né? Bota nas mídias sociais e tal, fulano falhou, errou nisso, fez aquilo outro. Ó Senhor Jesus, mas não traz solução para os problemas. Por isso eu estou mostrando para nós hoje, a nossa solução está em Cristo. Na salvação completa, em receber os atributos divinos, no exercício do Espírito. Ó Senhor Jesus. Isso mostrou para nós que a sequência, né, o critério aqui, né, foi a vontade de Deus. Não veio só critério de autor, de conteúdo, de destinatário. Ó Senhor Jesus, mas veio que um arranjo maravilhoso de Deus para a gente poder perceber que tem um poder no Evangelho de Deus. E esse poder que há nesse Evangelho é a solução para os problemas da igreja. A igreja tem problemas? Tem problemas. Por quê? Porque é o lugar perfeito de pessoas imperfeitas. Está cheio de ser humano ali. E cada um tem o seu problema, tem sua maneira, tem o seu jeito. E nem todos estão dispostos, né, a abandonar as coisas para seguir o Senhor. Pelo menos não no início. A gente precisa receber a revelação de Deus. Ó Senhor, a gente não pode parar, a gente precisa continuar avançando. E, inicialmente, a gente recebe, né, a palavra através de outro homem. Né? Alguém vai lá e usa, né, a boca e fala conosco, mas depois de um tempo, ao exercitar o Espírito, eu tenho que perceber o próprio Deus falando comigo. Se eu estou sempre dependendo que outro homem me fale, e eu não vou diante de Deus, eu não busco o Senhor, eu vou sempre receber a revelação que vem de carne e sangue. Revelação de carne e sangue é incompleta. Mas como o Senhor falou para Pedro, quando ele falou, né, mas ele insistiu, né, quem o povo diz que eu sou? Qual o conceito que as pessoas têm a respeito de mim? Ah, que você é João Batista, ou Elias, ou algum dos profetas. Mas aí ele insistiu, mas e vós, quem dizeis que eu sou? Então o Senhor mostra para nós, a gente precisa saber quem é o Senhor, conhecer o Senhor. Por isso a gente precisa dos aspectos da salvação completa. A gente precisa de cada ponto ali pelo Espírito, exercitando a misericórdia, o amor de Deus. Ó Senhor Jesus. Aí Pedro vai lá e revela, olha, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então mostra dois aspectos, né? A pessoa, né, do Senhor e o encargo do Senhor, sua comissão. Né? Quem ele é? Ele é o Filho de Deus vivo. Qual a sua comissão? Sua comissão é do Cristo, o ungido, aquele que vai cumprir a vontade de Deus. E eu já falei isso várias vezes aqui no canal. Nós somos o corpo de Cristo. A Bíblia destaca isso muito bem. Corpo de Cristo. Ou seja, nós fazemos parte do ungido, nós recebemos a unção para cumprir o que Deus deseja, não é de qualquer jeito. Ó Senhor Jesus. Aí falou para Pedro, muito bem, né, Senhor Jesus, né, porque quem te revelou não foi carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus. Então, a revelação que vem do homem de carne e sangue, mas a revelação que vem de Deus. Então, o que a gente precisa sim, ouvir aquilo que o homem fala, o discernimento, né, dar ouvido ao profeta de Deus, mas eu também preciso ir diante de Deus e ouvir o falar de Deus, porque o que permanece em nós é aquilo que a gente ouve de Deus. Porque um dia vem um problema tão grande, que eu quero abandonar tudo. Aí alguém fala para mim, peraí, mas e aquilo que Deus te falou? Não foi Deus que me falou, foi o fulano. Agora, quando você vê aquilo que Deus te falou, você não abandona, você não larga. Né? Já perguntaram para mim, irmão, aconteceu isso na sua vida, por que você não larga tudo e vai embora? Eu falei justamente isso, olha, porque o que eu vi, a experiência que eu tenho tido, não é com o homem, é com Deus. É algo que o próprio Deus tem me mostrado. E isso que eu insisto com os irmãos, vamos exercitar o Espírito para a gente poder ouvir o Senhor falando.
Ó Senhor Jesus, para a gente ir além daquilo que nossos ouvidos, né, podem ouvir, nossos olhos podem ver, mas vamos ver as coisas com os olhos do coração, com o Espírito. Ó Senhor Jesus. Aí ele mostrou para nós aqui, né, um outro subtítulo aqui, que contém, né, qual o teor da primeira carta aos Coríntios, né, veio ali, né, falando de vários problemas, né, problema de divisão, porque tinham opiniões diferentes, tinham preferências, né, esse apóstolo, aquele apóstolo, eu gosto desse jeito, eu gosto daquele jeito, gostavam de discutir de maneira bonita de falar, né, Senhor, de toda a filosofia, e nós precisamos perceber, amados, a igreja não é filosofia, a igreja é realmente para pautar o nosso viver, para nos transformar de dentro para fora. Ó Senhor Jesus, tinha problema de imoralidade, né? Coríntio era uma cidade extremamente pecaminosa, muita prostituição, e estavam vivendo lá, misturando as coisas com as coisas da igreja, estava tudo certo, não podemos ir por aí, não podemos deixar que o mundo penetre na igreja. Tinha litígio entre os irmãos, né? Paulo repreendeu isso. Poxa, vocês não têm um homem sábio dentre vós que possa resolver a contenda, tem que levar para o tribunal humano? Ó Senhor, não, vamos aprender a ter comunhão, né, com os irmãos que estão à nossa frente. Né? Tinha problema de coisas e comidas sacrificadas a ídolos. Alguns tomavam, né, as coisas eram sacrificadas a ídolos, o que sobrava ia para o mercado, as pessoas compravam, comiam. Ó Senhor, eles acabavam se identificando com o ídolo, acabavam misturando as coisas, né? Isso aqui não tem problema e tal, não consideravam, não ia diante do Senhor e acabavam escandalizando outros. Eles também tinham dificuldade em reconhecer a autoridade do apóstolo. Né? Vieram os judaizantes, né? Vieram se tornando como apóstolos sem ser. Né? Não vinham aqui para fazer a obra de Deus, quando na verdade não foi Deus que os enviou. Ó Senhor Jesus, Paulo estava ali porque Deus o enviou, aqueles outros irmãos não. Ó Senhor Jesus, que causaram grande confusão. E também, né, o último assunto aqui era o uso inadequado dos dons espirituais. Mas Deus nos deu o dom, mas não é porque Ele nos deu que eu vou fazer qualquer coisa. Não preciso ver a maneira adequada, preciso ir diante dEle. Ó Senhor Jesus. Aí ele enviou a carta, né, viu depois que foi pesado, ó Senhor Jesus. E aí enviou Tito para saber, né, como é que eles tinham recebido a carta. Né, Senhor Jesus. E ele mostrou aqui que é importante a gente ter companheiros espirituais, né? Nos momentos desses de aflição, a gente poder contar, né, com alguém que está ali também com o encargo do Espírito, mesmo coração. Ó Senhor, e aí Tito foi, né, e viu que os irmãos se arrependeram genuinamente, se voltaram para o Espírito. Aquilo ali trouxe um arrependimento real, levou eles na presença de Deus, e graças a Deus pôde mudar tudo, né, Senhor Jesus. Então ele foi encorajado, né, com a reação dos irmãos e escreveu a segunda carta, mostrando também outros aspectos importantes. A gente vai ver mais para frente no livro. Ó Senhor Jesus, mas mostrou para ele, né, que quando a gente realmente tem esse coração, né, de encorajar os irmãos a voltar para o Espírito, isso gera uma atmosfera cheia de graça, cheio do exercício adequado do dom, cheio de crescimento no Espírito, de receber aperfeiçoamento do próprio Deus. É isso que a gente precisa, né, viver numa esfera adequada para que o Senhor possa trazer crescimento para nós. Ó Senhor Jesus, depois ele mostra para nós quem é o Senhor. Cristo, Ele é o Evangelho de Deus. O Evangelho não são assuntos para a gente tratar, mas o Evangelho é o próprio Deus. Quando eu recebo a fé, eu recebo a pessoa de Cristo, eu recebo a natureza de Deus. A gente tem que perceber, não só falar coisas. Isso mostrou, né, o pecado traz males, né, que provocam coisas terríveis na vida dos filhos de Deus. Ó Senhor Jesus, mas o Senhor se tornou essa solução, né? Ele decidiu vir ao mundo, se tornar o nosso Salvador, pagou um alto preço, deixou a glória, né, Senhor, veio para ser humano, para sofrer, né, para obedecer, Senhor Jesus, né, veio assumir forma de servo, Senhor Jesus, teve que passar por todo o processo ali como um bebezinho, crescer, passou por tudo, Senhor Jesus, nasceu numa manjedoura, né, irmão sempre fala uma palavra bonita para coxo de vaca. Ó Senhor Jesus, foi perseguido, né, Herodes matou todos os bebês, não queria que o Cristo viesse e tal. Ó Senhor, mas ele foi crescendo, foi vivendo e foi mostrando para nós que a gente precisa viver na dependência de Deus. Todas as coisas que ele fez durante seu ministério terreno foi na dependência de Deus Pai. E ele era absoluto, não fazia, não pensava, não falava, nada que não viesse da orientação do Pai. Ele era constante, né, e sempre se retirava para orar, para buscar a vontade de Deus. Isso é um exemplo para nós, a gente precisa buscar a vontade de Deus. E quando ele morreu, né, ele cumpriu totalmente a vontade de Deus e crucificou o pecado, o mundo, nosso velho homem, a carne e Satanás. A gente vai se livrando disso através do processo de crescimento que a gente vai ver, né, durante esse capítulo. Ó Senhor Jesus. Né, e principalmente ele nos liberou a vida divina.
Basta a gente crer no Senhor, a gente nasce de novo e passa a ser uma nova criatura. Ó Senhor Jesus. E é esse processo que a gente vai ler mais ainda, né, mostrando para nós, né? A questão toda é a fé. Não só as obras, só as coisas que a gente faz, mas é aquilo que a gente permite que Deus transforme na nossa vida. Ó Senhor Jesus. Todos nós precisamos dessa plena salvação, né? E todos nós, para resolver as exigências de Deus, precisamos cumprir o seu alto padrão. E para isso a gente precisa receber os seus elementos, receber sua natureza santa. A gente vai ver com mais detalhe durante a semana, mas que realmente o Senhor nos ajude, né, a gente a exercitar a fé, para que a gente possa cumprir a sua vontade. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.